Boa noite a todos. Em relação ao tema, como a nossa diretora doutrinária acabou de anunciar, estamos aqui justamente atendendo ao pedido de uma pessoa que frequenta esta casa, que teria escutado no canal de TV Espírito comentários a respeito do vampirismo. E assim, coube a nós a tarefa de atendermos a esta sugestão de tema. Na realidade, nós vamos perceber que a ideia do vampirismo ela é muito antiga no meio da humanidade. Existem histórias das mais diferenciadas, com as mais diferentes conotações. Ultimamente, a grande mídia cinematográfica apresentou o trabalho de um livro em forma de película, o Crepúsculo, fazendo uma série de referências a determinadas ficções sobre o tema vampirismo. Todos nós aqui já ouvimos histórias inúmeras, fantasmagóricas, dantescas até. Quem aqui não ouviu falar do Conde Drácula e de outros similares, que seriam alguns seres que teriam como apetite principal, como sendo sua maneira principal de alimentar-se e renovar energias, por assim dizer, sugando o sangue das pessoas. Então, popularmente esse tema, ele circula desde a nossa infância e até hoje. Ele é um tema popular em qualquer parte do mundo. O que nós poderemos fazer aqui é justamente apresentar, dentro da teoria da ciência espírita, o que se tem a dizer sobre o assunto. E nós vamos recorrer inicialmente justamente a Allan Kardec, o nosso grande mestre, pesquisador da área mediúnica, como nenhum outro até os dias atuais, que nos mostra, especialmente através do livro dos Médiuns, o segundo livro editado por ele, no século XIX, em que, observando a relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual, que é uma das finalidades da ciência espírita, estudar justamente esse intercâmbio que há entre os dois mundos, ali ele percebeu que há uma interação muito grande entre encarnados e desencarnados. A tal ponto que em O Livro dos Espíritos ele pergunta aos espíritos superiores que o orientavam sobre até que ponto os espíritos exercem influências sobre nós encarnados. E os espíritos venerandos respondem que estes nos influenciam muito mais do que supomos, e que de ordinário são eles que nos dirigem. E isso merece exatamente um aprofundamento, e o aprofundamento veio. O próprio Allan Kardec, nas obras seguintes, foi desenvolvendo uma série de questionamentos, de esclarecimentos, para que pudéssemos entender como é que é essa troca, essa influenciação, o quanto que ela pode ser nociva e o quanto que ela também pode ser positiva. Recentemente nós falamos, está gravado no nosso site da SEAM, sobre os fenômenos mediúnicos através dos tempos. Ali para demonstrar que a pesquisa da doutrina espírita, do ponto de vista histórico, revela que esse intercâmbio com o mundo espiritual também sempre existiu, desde que o mundo é mundo. E os fatos históricos estão aí para comprovar. E o que se sabe é que essas influências tanto podem ser positivas como podem ser negativas. E talvez seja isso que mais nos interessa, já que o Espiritismo ele se completa justamente quando ele traz o lado moral das questões, para que possamos também nos melhorar no sentido moral, porque é esta a finalidade da existência, nos tornarmos pessoas mais sensíveis, mais humanizadas, mais divinizadas, o quanto possível,
o quanto nos permitam os nossos esforços individuais e coletivos e o esforço de inteligência. E sobre o vampirismo, nós queremos inclusive indicar também um livro que foi trabalhado por uma pessoa que também estudou muito a codificação espírita, que é o professor José Herculano Pires. Ele tem um livro exatamente com este nome, Vampirismo. E ao final aqui dos nossos comentários, nós vamos mostrar exatamente um clipe, apenas 10 minutos de um clipe, de uma entrevista que foi elaborada por estudiosos da doutrina espírita, uma senhora que trabalhou com Chico Xavier como médico, inclusive, integrante de um grupo mediúnico durante muitos anos, e a filha de José Herculano Pires, a psicopedagoga Heloísa Pires, que também é uma estudiosa atuante do movimento espírita, que herdou do seu pai essa tendência de estudar com seriedade as obras de Kardec e divulgar. Inclusive é dela que nós herdamos uma frase que a gente sempre repete aqui em nossas casas, que o Espiritismo é eminentemente uma proposta pedagógica. E de fato, o vampirismo ele existe no sentido de que as pessoas encarnadas e desencarnadas, elas podem permutar energias, podem trocar energias. Quando se fala em vampirismo propriamente, a ideia sempre é associar essa palavra a algo negativo, embora a ficção do filme, do livro Crepúsculo, tente mostrar o contrário. Existiriam vampiros que faziam parte das correntes do bem. Mas isso é profundamente questionado, porque a acepção da palavra nos remete a um processo negativo de sugação de energias vitais. E quando se fala, por exemplo, em vitalidade, lógico que dentro do nosso organismo, o sangue, ele tem esse papel fundamental de conduzir toda a vitalidade que nós podemos absorver para garantir a sobrevivência orgânica. André Luiz, em várias de suas obras, inclusive no livro Libertação, ele demonstra que existem sim espíritos que aproximam-se das pessoas encarnadas para sugar-lhes as energias, instalando-se em determinadas partes frágeis do corpo espiritual, e a partir dali começa o processo de sanguessuga. Existem quadros de doenças crônicas, algumas até consideradas irreversíveis do ponto de vista clínico, onde a presença de bactérias fluídicas produzidas por espíritos que geram pensamentos inferiores, essas bactérias elas recebem, entre outros, o nome de elitros. E esse material nocivo é composto de energias deletérias, portanto nocivas mesmo à saúde, e a depender da vinculação deste processo de vampirismo, de sugação negativa, a pessoa pode vir a óbito. Em nossos cursos, nós falamos um pouco mais abertamente desses temas, até porque nos oferece condições de detalharmos melhor, ao ponto de atendermos à curiosidade de uma cursista, certa feita, que nos perguntou diretamente: é possível que um processo de vampirização, que um espírito ou vários espíritos possam levar alguém à morte? E a gente atesta que sim, é possível. Existem relatos na literatura espírita de que alguns espíritos que se permitem a degradação moral no máximo grau que é possível, que eles próprios se transformam em células ovoides, para usarmos um termo mais popular, em função de um tema que exige uma terminologia mais técnica, mas a reunião doutrinária ela atende apenas a um aspecto generalizado do assunto. Lógico que todos
os temas trabalhados aqui, eles vão requerer mais aprofundamentos, e é por isso que existem os cursos para atender às curiosidades naturais que venham a surgir. E esses espíritos ovoides, eles podem também se instalar, como existem relatos sobre alguns espíritos que foram sugados, foram roubados, prejudicados em determinadas encarnações e conservaram um grau de ódio tão grande, um sentimento de vingança também enorme, que não conseguiram esquecer o mal que lhes foi feito. Mas à medida que eles vão deixando o ódio crescer e o sentimento de vingança, eles também vão tendo perdas energéticas importantes e vão se deformando, vão perdendo até mesmo a forma humana, num processo de degradação, de retrogradação. E assim, eles próprios podem se instalar no organismo perispiritual, injetando energias de ódio diretamente na pessoa que lhes tenha feito algum mal. E a partir daí, se a pessoa atingida for alguém que não se desenvolveu moralmente, que não tem vigilância nos pensamentos, nos sentimentos, especialmente se ainda continua a alimentar os sentimentos negativos, infelizes, insanos, ali esses processos podem se instalar a este grau, de uma vinculação tal que pode sim destruir toda a vitalidade orgânica do perseguido. Mas o que a gente tem que dizer sempre nessas horas é que o processo de energia que circula entre todos nós é algo que faz parte da própria natureza. Os cientistas, os físicos, os químicos, os bioquímicos, eles dizem categoricamente, ao estudarem a anatomia humana, a fisiologia de tudo que está na natureza, de que tudo é energia. O que pode diferenciar é apenas o grau de condensação. Existe uma energia mais condensada e existe uma energia mais diáfana, mais quintessenciada, usando a terminologia espírita. Mas todos nós somos aglomerados de energias que são produzidas constantemente pelo movimento dos átomos. E esses átomos vão formando o conjunto de células, de moléculas, de tecidos, de sistemas e, finalmente, compondo o conjunto do corpo orgânico. Todos os nossos pensamentos, eles são energias vivas, que se associam ao fluido universal que existe em redor de todos os planetas, guardando uma justa compatibilidade com o grau de evolução das pessoas que vivem em cada planeta. E esse fluido universal, ele dá forma a tudo que a gente sente, a tudo que a gente pensa. Por isso que André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele afirma categoricamente que o pensamento também é matéria. E nós vivemos num mundo de energias. E as energias, elas estão constantemente entrelaçadas. Todos nós estamos interligados uns aos outros. Não existe ninguém solto no universo. Porque nós estamos ligados a uma amálgama divino superior que nos entrelaça a todos definitivamente por toda a eternidade. Permitam-nos a redundância. Que é exatamente a energia do amor. Através do amor, o amor na sua essência fraterna, Deus mantém todo o universo vinculado. Tanto que se diz que se alguém usa uma palavra de maneira inadequada para ferir alguém, ou faz um gesto violento, aquele gesto, aquela palavra, vão repercutir em todo o universo. Aquilo que a gente produz não fica isolado apenas em nós, repercute entre todos. Tanto as coisas negativas, e é lógico, muito mais ainda, as energias se expandem quando estamos falando do sentimento do amor.
E o que a doutrina espírita tenta nos mostrar é que com esta sapiência nós poderemos perceber que estamos, sim, todos muito vinculados uns aos outros. Como diz o ditado popular, até as pedras se encontram. E várias vezes repetimos que ninguém está no lugar errado. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aquilo que nos acontece é porque nós atraímos de alguma forma, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. Quem planta flores, colherá flores. Quem planta ventos, colherá tempestades. É o que dizia na sua sabedoria inigualável o grande mestre Jesus. Então nós vivemos entrelaçados profundamente. Aí a palavra vampirismo ganha uma conotação muito mais ampliada. Nós vamos ouvir aqui no trecho do clipe que nós pegamos, apenas 10 minutos, por exemplo, a Heloísa Pires ressaltando o vampirismo que existe entre os políticos e os seus governados. Ela é muito enfática, muito dura, muito direta, muito verdadeira, quando tenta nos mostrar que, por exemplo, Adolf Hitler foi um dos maiores vampiros, porque ele conseguiu juntar um grupo de alemães, um grupo enorme, praticamente 90% do país, na década de 1940, para engendrar a proposta de matar os judeus e todos aqueles que fossem de raça supostamente diferente. E fizeram isso de uma forma que Drácula nenhum imaginaria coisa pior. A literatura espírita mostra entidades que vivem nos submundos, nas crostras do ódio, da vingança, dos desregramentos e das viciações, que também fazem processos de vampirização coletivos, junto a encarnados e desencarnados, fazendo verdadeiras hipnoses, deixando as pessoas quase que paralisadas. E nesse caso, o vampirismo hipnótico, ele pode, a um só tempo, sugar milhões de pessoas num único instante. E nós vivemos nestas redes de energias degradantes, diante de um cenário em que o nosso mundo é um mundo considerado ainda inferior do ponto de vista moral, onde o mal predomina sobre o bem, onde pouco cultivamos os sentimentos e os pensamentos bons. E por isso, nós temos grandes chances de sermos envolvidos pelas ondas negativas que estão aí, em nosso orbe, em nosso planeta. Preocupado com esta questão, Allan Kardec, que observou a gravidade desta vinculação infeliz, que pode tomar proporções absurdas, que ele chegou a perguntar aos espíritos, também lá em O Livro dos Espíritos: quando é que nós poderemos estar livres dessas influenciações, destes espíritos empedernidos no mal? E a resposta muito simples, muito objetiva, aliás, como todas as respostas encontradas no livro mencionado. Os espíritos disseram: existem espíritos maus em redor da terra, porque existem homens maus na terra. O dia que os homens se tornarem bons, esses espíritos não terão razão para ali estarem, se sentirão deslocados e terão que abandonar o planeta. E terão que abandonar mesmo, até do ponto de vista da assimilação e da repulsão dos fluidos. Porque todas as energias que circulam, elas obedecem a esta lei universal de repulsão ou assimilação.
O semelhante atrai o semelhante. Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. E é assim. É assim que funciona. Não tem nada fora das leis naturais. Tudo é perfeitamente equânime. Agora é importante que a gente conscientize desse poder que nós temos, das forças que poderemos aglutinar em nosso redor. Porque, como dizia Jesus, nós somos deuses. Nós podemos captar, mesmo estando no mundo em que as pessoas preferem o mal do que o bem, mas isso não nos impede, não nos incapacita de nos sintonizarmos com o bem, já que não existe nenhum obstáculo impedindo que o mal, ou impedindo, melhor dizendo, que o bem se instale em qualquer parte do universo. Então nós não deveremos estar apavorados, achando que nós estamos numa situação irremediável, num caos. Não. Mesmo estando num planeta onde a maioria prefere o mal, que é na verdade a ausência do bem, quem se sintonizar com as forças positivas, a elas se vinculará positivamente, criando um campo de força de proteção. Assim como aparecem naqueles desenhos animados, que parecem fictícios, aqueles personagens que criam com os pensamentos campos de força de proteção, e ninguém consegue penetrar. É isso que ocorre. Então, a área do vampirismo é muito ampla. Existe o vampirismo sexual, existe o vampirismo na alimentação, existe o vampirismo em relação às drogas. E dentro do processo de vampirismo existe até mesmo as chamadas simbioses espirituais, que dentro do capítulo das obsessões estão classificadas como processos de subjugação, que é a palavra que Allan Kardec preferiu a uma outra que também já era utilizada, falando da possessão, quando alguém praticamente domina por completo, ou quase que por completo, o outro ser. O casal Kirlian, um casal russo, claro, já desencarnado, criou uma máquina que recebeu o nome Máquina Kirlian, que é o sobrenome deste casal de cientistas russos. E esta máquina ela existe com a tentativa de fotografar a aura humana, a aura das plantas, a aura dos animais. Nós tivemos a oportunidade de participar de um seminário em que a máquina Kirlian foi cedida por uma universidade canadense ao médium Divaldo Pereira Franco, que na ocasião pôde trazer para um congresso em Salvador a experiência que ali ele observou em relação às plantas, principalmente, e ao campo energético que envolve esses seres. Mostrando que nós temos essa base espiritual, esse campo energético, que é chamado de modelo organizador biológico. Tudo muito bem demonstrado. E aqui mesmo no Brasil, existem pesquisadores, pesquisadoras, que estão desenvolvendo a potencialidade desta máquina para que se possa fotografar uma pessoa e, pelas luzes, pelos reflexos que surgem, porque a aura é o reflexo do próprio ser, é o conjunto daquilo que a gente é naquele momento, das emoções, das aquisições, das dificuldades, dos obstáculos, tudo aparece nos reflexos externos que chamamos de aura. E dentro das observações feitas, conforme for a fotografia, dá para se perceber o que poderia estar acontecendo com uma pessoa. Se ela está muito triste, se ela está muito alegre, se ela está doente, se ela está saudável, inclusive demonstrando se a pessoa está com o campo energético aberto para as vampirizações. Geralmente é uma pessoa que está invigilante, está se permitindo pensamentos inferiores, aceitando ideias de suicídio, permitindo-se a drogadição, a todos os tipos de desregramento, que não cultivam a oração, a vigilância,
Aliás, um determinado expositor espírita, na TVC, eu não me recordo o nome dele agora, ele não é assim, dos mais populares, pelo menos ao nosso conhecimento, mas ele disse algo interessante sobre a vigilância e a oração. Ele disse assim, que Jesus pediu que nós orássemos e vigiássemos para não cairmos em tentação. Pronto, está aí a receita. A oração, o pensamento elevado a Deus, a Jesus, aos Espíritos bons, é um campo de força extraordinário de proteção que não custa absolutamente nada. Todo mundo tem à disposição dentro de si. Não precisa nem falar nada, basta pensar. E ele pediu também que exercêssemos a vigilância. Ou seja, vamos vigiar o que a gente pensa, vamos vigiar o que a gente fala, vamos vigiar o que a gente faz, vamos submeter tudo isso a um crivo de racionalidade, de bom senso, nos perguntando sempre, e Jesus no meu lugar? O que ele faria? Ele falaria o que eu disse? Ele faria do jeito do que eu fiz? E assim poderemos estabelecer essa vigilância em relação a nós mesmos. Mas o que o expositor comentou foi o seguinte, que nós estamos seguindo, em parte, o que Jesus recomendou. A gente está orando em favor da gente e vigiando os outros. Inverteu tudo. O ideal é que a gente ore em favor dos outros, peça pelo bem de todos, da humanidade, e vigiemos a nós mesmos. Vamos inverter, que aí fica tudo bem. Porque a gente está orando só pensando na gente. Ou na gente, ou nos nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, nossos pais, e esquecemos do resto. Isso é até mesmo um exercício, por mais esquisito que pareça, de egoísmo. Eu só lembro que eu existo, que os meus existem, e os outros? Os outros também não são meus irmãos? Não são filhos de Deus como eu? Não são merecedores do amor e da misericórdia, como eu também acho que mereço? Então, às vezes, essa oração está desenvolvendo egoísmo, mesmo que seja oração. E essa vigilância, então, hein? Ou vigiar os outros. A gente fica vigiando o que o vizinho está fazendo, que hora que ele chegou em casa, que hora que ele saiu, o que ele está comendo, qual a marca do carro. Invertamos. Vamos orar em favor dos outros e vamos vigiar os nossos atos. Aí estaremos dentro da recomendação preventiva recomendada por Jesus. Então são estas algumas das palavras que tínhamos a dizer. Lembrando que inclusive o vampirismo ele se estende aos médiuns. Vários médiuns são canais abertos para receberem tanto espíritos bons e retransmitirem essas energias como medianeiros da paz, do amor, do equilíbrio, como podem também potencializar desequilíbrios em qualquer lugar onde estejam, inclusive nas casas espíritas. Então nós vamos deixar aí apenas essas pinceladas para refletirmos diante de um assunto que é muito amplo e merece muita reflexão. E vamos ouvir 10 minutos atentamente dos comentários que a professora Heloísa Pires faz a respeito desse tema. Desde já, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que Jesus nos abençoe a todos. Novamente juntos. O programa Vida Além da Vida conta com apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje nós vamos voltar ao assunto vampirismo, mas contamos com a presença de Heloísa Pires, que
ela vai nos falar com muita propriedade, porque nós vamos abordar assuntos que estão no livro de Herculano Pires e que você não pode deixar de comprar. Vampirismo. É daqui, deste livro, é que nós vamos abordar muitos assuntos hoje. Heloísa, é uma alegria ter você conosco novamente. A alegria é minha, Nina. Heloísa, diz a lenda sobre os vampiros que as pessoas que morriam sobre esta maldição eram transformadas em mortos-vivos. Mas parece que agora nós temos muito mais vivos mortos, não? Vampirizados, não, Heloísa? É verdade, seguindo, né, Nena? Seguindo como vivos mortos, como zumbis, determinadas ideias, caindo no poço da ignorância, repetindo erros do passado. Parece que o vampirismo existe. Existe, Nena. Existe. Existe. Pessoas vampirizam criaturas, pessoas vampirizam pelas ideias, pessoas se deixam vampirizar. Aquele casal que trouxe a ideia maluca das crianças índigos são verdadeiros vampiros, impedindo que o conhecimento racional das criaturas se faça presente. Políticos vampirizam o povo. A saúde danificada, os problemas vários, fruto desses vampirizadores, e eles têm até um poder de magnetização, alguns, que vampirizam de tal forma que o vampirizado ainda agradece. Perde tudo, perde a capacidade crítica, perde energia, perde o dinheiro e lá vai, seguindo o vampirão. Que coisa, Nena. Então, quando um líder tem esse poder de liderança, e não é com o moral, com o evangelizado, ele vampiriza as pessoas. É uma coisa medonha. Lembra Hitler, que é mais vampiro do que Hitler? Ele uniu ao redor dele exércitos de malucos e foram verdadeiros sanguessugas do povo hebreu, dos diferentes, acabando, exterminando fisicamente com um exército de criaturas e aplaudidos por outros. Mesmo na política, nós temos na história grandes vampirizadores, né? Temos no momento atual, né? Também. Se ligar a TV Senado, ou se for... Nós vemos os vampiros atuantes, criativos na defesa das suas roubalheiras, e vemos um grupo magnetizado, alguns por interesses vários e outros pela ignorância, pela força daquele vampirizador. Na lenda, o vampiro chupava o sangue. Esses líderes vampirizadores, eles usam que processo para magnetizar o vampirizado? Eu tenho a impressão que primeiro o vampirizado vai ter alguma vantagem ou julga que vai ter. E aí ele se deixa levar. Mas aí eles se usam da força de energia, do envolvimento. Tem um livro do André Luiz, Libertação na Psicografia de Chico, que aparece aqueles espíritos, no caso, são desencarnados, que eles ligam aos encarnados, vampirizando a moça, sugando energias. Mas os políticos não sugam energia do povo brasileiro? Muito, né? Não estão acabando com a vida do povo brasileiro? Com a aceitação desse mesmo povo? É uma forma terrível de vampirização. Mas quando existe simbiose, como você disse... Os dois... Na simbiose, ele é um processo obsessivo. Quem é o vampirizador? Quem é o vampirizado? É verdade, é uma simbiose, como André Luiz diz num dos livros dele. Até naquele sobre desenvolvimento mediúnico, ele diz que o moço era profundamente envolvido por espíritos que o estimulavam a desequilíbrios sexuais. E quando os espíritos foram afastados, ele ficou triste, ele pediu para voltar, porque era uma simbiose. Eles se compraziam naquela obsessão, que era dos dois lados, era recíproca. E como nós podemos reconhecer quando uma pessoa está fascinada assim e ela vai sendo, através deste processo, sendo vampirizada? Em geral, a pessoa fica vaidosa.
ela não aceita, como diz Kardec, crítica. Se alguém vai ajudar, se ela está numa casa espírita e vão ajudá-la, orientá-la, ela abandona a casa e funda a sua própria casa. Ela é a dona da verdade, ela é senhor de todas as opiniões. Não frequenta a casa espírita, não se dobra a orientações de outras pessoas, não tem humildade de trabalhar em equipe. E traz relações malucas, estapafúrdias, que só ela sabe. Informações sobre outros mundos, informações sobre outras formas de vida, de elementais. Quer dizer, ela é a detentora de novas revelações, não por um contexto universal, como diz Kardec, mas por ela mesma. Será que é por isso que nós estamos tendo tantos livros que Jesus está voltando? Pessoas fascinadas, sem aquele bom senso de crítica, e estão, assim, dentro de um movimento, perdidas até. Agora, Heloísa, qual é o processo que o espírito ganha para adquirir a confiança de médiuns? Porque normalmente são médiuns que entram neste processo de comunicação. Olha, a chave maior, como diz o Livro dos Espíritos, orgulho e egoísmo, é orgulho. Eu sou melhor, nenhum médium tem acesso a essas revelações e eu vou trazer uma nova ideia, uma nova ciência. Adoram ciência, né? Não sabem que ciência, filosofia e religião são uma mesma coisa, e moral. É o processo do conhecimento. E o indivíduo fica vaidoso, eu sou mesmo, eu sou bom na terra, nenhum recebeu como eu. Eles deviam lembrar de Chico e de Ivone, humildes, simples, entendendo a finalidade, sobretudo Chico, né, Nena, que deixou uma obra... Você falou do centro espírita. No caso, quando nós encontramos pessoas assim, porque o que sentimos, por exemplo, como a psicografia hoje é moda, ela é um meio muito fácil. Na psicografia não vem obsessores, não é, Heloísa? É verdade. Só mentores. Mentores ditando normas, ideias. Então, como nós podemos ajudar nas casas espíritas quando surgem essa psicografia que você olha e não tem nada de bom que possa servir como ideia para um trabalho dentro do movimento? Olha, minha mãe falava assim, senta na mesa mediúnica e humildemente deixa os espíritos se comunicarem por via normal. Não começa a querer aparecer, nada de psicografia. Senta na mesa mediúnica e trabalha em favor dos necessitados. Porque parece que o psicógrafo não tem mais obsessor. O psicógrafo só quer mensagem de espíritos melhores, raros. E se lembra Chico, com aquela mediunidade maravilhosa, você mesmo me falou outro dia, ele atendia os sofredores, né, Nena? Atendia, recebia conosco nas reuniões, tantos quantos nós. Era a cota dele, ele sentava e recebia. Psicofônico, né? Psicofônico. Olha que humildade, que beleza, né, Ele Nena? disse que tinha necessidade, porque ele tinha espíritos que o acompanhavam desde o tempo da Inquisição antes. E se Chico tinha, imaginemos nós, hein? Agora, este processo, por exemplo, como separar as verdadeiras e as mistificações? Porque se você chegar e analisar alguma, fica difícil. Tem pessoas que guardam suas economias para editar o seu livro. Olha, aí é difícil. Eu conheço pessoas maravilhosas que estão tão fascinadas por elas mesmas que elas estão esperando a hora que todo o Brasil se dobre perante elas e não entendem que são apenas um médium como existem outros e que precisam de um trabalho através dos anos de perseverança para conseguir uma produtividade maior. Elas não nos ouvem, viu, Nena?